Olá, Nonana, sejam bem-vindos a uma aula de artes aí, a nossa aula de número 33, para a gente fechar nossa matéria antes da prova, né? Porque a prova já está aí, vai ser nessa semana, então vocês não podem fazer. Que Apareceu um troço doido aqui pra gente, para mim, calma aí, gente. Apresentação de tela inteira, ok, permitir. Começou aí para vocês, né, a apresentação. Ok. Ao vivo, né, gente? Ao vivo tem dessas coisas. Quer dizer, não é ao vivo, né? Para vocês não é ao vivo. Mas, como eu estou gravando aqui, e é tudo de uma vez, acontece isso. A gente vai ver um pedacinho na aula de hoje, né, do capítulo 7. Um pedacinho bem pequeno, tá? Foi só para já entrar no assunto, para a gente não ficar com muita matéria acumulada para a última prova, né? Então, essa prova 7 a gente vai ver um pouquinho aí sobre a dança. A dança é uma arte específica, né? Um tipo de arte específico, que nem a gente estava vendo outros ali, o teatro, o cinema, né? A dança tem muito a ver com o teatro, eles são meio que irmãos, né? Em algumas culturas, como por exemplo, principalmente as do Oriente, né? Tipo Tailândia, Japão, você não tem tanta diferença entre a dança e o teatro. Eles não são coisas feitas, tipo, ou eu sou dançarino, ou eu sou ator. Você tem normalmente as duas coisas acontecendo junto, né? A apresentação, seja lá do que seja, né? Ela tem um pouco dos dois, né? Então, por exemplo, o Kathakali, que é esse tipo aqui de dança indiana, né? Ele também conta uma história igual a um teatro. Então, nem dá para dizer que ele não é teatro. Então, ele tem textos que são cantados, ele tem improvisos ali na hora, né? Ele conta a história ali dos deuses hindus que estão colocados ali como personagens, enfim. Você tem várias características do teatro ali, então ele é os dois ao mesmo tempo. A gente chama o dançarino de ator dançarino. Mesmo aqui no Ocidente, que a gente separa mais, né, você ainda tem muitas semelhanças entre eles. Por exemplo, o corpo dos artistas ser uma coisa fundamental ali para você passar aquela arte. Não é que nem uma escultura, por exemplo, que você faz algo fora ali do corpo que é aquela escultura, né? Você vai cavando, botando uma forma nela, e aí você deixa aquele objeto ali pronto para as pessoas olharem o objeto. Não, no teatro e na dança você precisa ter o corpo da pessoa ali na hora fazendo alguma coisa. Então eles são muito semelhantes por isso. E também porque o artista e o público eles vão estar ali convivendo, né? O artista vai fazer alguma coisa na frente do público. Além disso, os dois nasceram das culturas quando as culturas faziam, as várias culturas do mundo, né, foram criando danças e teatro para os seus rituais, para as suas celebrações religiosas, né? E isso foi criando códigos diferentes ali de ritmo, de movimentos do corpo, de símbolos usados, né? Que isso vai criando o teatro e a dança típicos de cada povo. E quando a gente fala sobre esse teatro, essa forma artística que ficou meio que mundial, porque tem características mundiais, a gente também está falando de características de vários povos que foram incluídas naquele teatro ali, né? Acho que principalmente os gregos, você acaba tendo essas características se misturando, mas algumas sobressaindo mais que outras, para formar esse teatro que é de cultura nenhuma, mas de todas essas culturas ao mesmo tempo. E com a dança também tem um pouco isso, né? Mas então a gente acabou tendo uma diferença aí que a gente chama de dança étnica, essas danças que vêm das diferentes culturas, nem sempre elas são feitas como uma apresentação, às vezes elas são feitas entre as pessoas ali, que estão produzindo, que estão dançando como uma prática religiosa, como uma forma de desenvolver a consciência do corpo, do espaço, da relação com os outros, né? Às vezes como uma forma de você ensinar as crianças coisas ali da sociedade, de você ir fazendo tipo uma educação física ali com as crianças, né? Então tem várias características culturais que vão sendo passadas por essa dança. Então é algo que uma pessoa daquela cultura faz para as outras pessoas da cultura
ou todas as pessoas da cultura fazem juntas de forma a manter vivas suas tradições, né? Manter vivo a sua forma de pensar. É o caso, por exemplo, do flamenco espanhol, do kathakali do Odissi da Índia, do buchaichon da Coreia, a dança do ventre do Oriente Médio, o tango da Argentina e por aí vai. Eles também podem se misturar um pouco com a dança artística, né? Mas muitas vezes eles não fazem. E aí a gente tem a dança artística, né? Que é essa dança, a prática, né, que é feita como o teatro também é feito, como o cinema também é feito, né? É feita para as pessoas, para você passar ideias, para você passar reflexões. Nesse caso, ele não vai ter mais tanto a ver com a cultura de um povo e ele vai ter um pouco mais a ver com o sentimento pessoal do artista que está ali, né? O questionamento político que ele faz, uma história que ele conta, um elemento de reflexão abstrata, várias ideias diferentes que vêm do artista, em vez de vir necessariamente da cultura. Mas também podem interagir com a cultura. Essa divisão entre a dança artística e a dança étnica, ela não é rígida, tá? Não é alguma coisa que você tem que ser um ou que você tem que ser o outro. Você tem misturas, né? E a gente também tem misturas de danças que não são só de uma cultura. É o caso aqui desse estilo de dança que foi criado nos Estados Unidos, chamado American Tribal Style Belly Dance, ou ATS, né? American Tribal Style, para reduzir. É um estilo criado por uma diretora e dançarina chamada Carolina Nericho Bollman. Eu não sei se é assim que fala, porque eu não conheço também, mas que juntou várias danças étnicas que você tinha ali, né, da Índia, da Ásia Central, do Oriente Médio, do Norte da África, da Espanha, com algumas características culturais, talvez, ali dos Estados Unidos, onde ela mora, né? E aí você tem uma dança que você pode chamar que ela é multiétnica. Ela não é simplesmente uma dança artística, porque ela quer valorizar valores culturais, né? Mas ela também é artística e ela mistura várias etnias. Então, ela não é simplesmente étnica, ela é multiétnica. Esse multi significa que é vários, né? Tipo, multicor é o que é de várias cores e por aí vai. Então, multiétnico é o que é de várias etnias ao mesmo tempo. Então, é uma dança do ventre, só que não é uma dança do ventre igual a que você tem ali no Oriente Médio, né? Porque ela pega várias coisas de outros lugares. Você tem também a característica da maquiagem, das roupas, né? Passos próprios e etc. E aí um pequeno exercício para a gente fazer, né? Completem aí o texto. Em cavernas como as da Serra da Capivara, no Piauí, de Altamira, na Espanha, de Lascaux, na França, é possível observar desenhos traçados nas paredes com cenas de pessoas em roda, correndo, saltando, dançando. Vemos também nessas pinturas rupestres homens vestidos com peles de animais e imitando suas posturas. Assim, é possível inferir, né? Inferir é deduzir, né? Você tentar descobrir com base em poucas pistas. Com base nessas pistas, então, é possível descobrir que essas pessoas reproduziam momentos da vida cotidiana em seus rituais. Suas danças simulavam a caça e tinham poder mágico. Era como se estivessem caçando de verdade. Pode-se dizer que acreditavam que essas danças podiam atrair os animais para a caça. As danças também teriam o poder de ajudar a lidar com as forças da natureza, como as tempestades e os raios, por exemplo. Ou seja, mesmo quando a gente vê a humanidade bem lá atrás, bem há milhares de anos, né, na era pré-histórica, que você ainda não tinha escrita, você ainda não tinha, dependendo do momento, fogo, ou que você não tivesse construção de casas, várias das coisas mais básicas do ser humano, né? Desde essa época você já tinha o ser humano montando rodas, fazendo pinturas que demonstrassem características da cultura deles, né? E com base em todos os estudos que os estudiosos, os pesquisadores fazem sobre isso, você descobre que essas pessoas já tinham danças, que essas danças elas já faziam parte de rituais ali, questões espirituais, religiosas, né? Que as pessoas estavam tentando entender o mundo e estavam tentando ter algum controle sobre sua própria vida. É, eles acreditavam que com essas danças eles atraíam coisas boas, tipo caças, né? E ter muita coisa para comer e ter o suficiente ali para viver bem.
e tal, ok? Então, a dança é bastante importante para esses povos e bastante importante para o ser humano se entender como que ele é, né? Então, dancem, né? Façam isso também com a vida de vocês, seja a dança da vida aí que vocês escutam na festa e que vocês estão lá e que vocês querem dançar uns com os outros, né? Um forró, um funk, seja lá o que for. É, dança religiosa na igreja, né? Sei lá, dança como arte, se vocês quiserem fazer uma aula aí de um balé, sei lá, um jazz, uma coisa assim, vale muito a pena dançar para se expressar, né? E para ter uma boa relação com o próprio corpo e também para aprender a se expressar artisticamente. Então, recomendo para vocês. Ok? A nossa aula de hoje acabou. Teremos a nossa prova agora, né? E aí a gente fechou a matéria. É só até essa página que eu fui, página 115, ok? Então, um abraço para vocês, boa prova e a gente se vê. Valeu!